Olá, está na pauta do Congresso Nacional a análise do veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei complementar que regulamentava a criação de municípios, estabelecendo critérios como viabilidade financeira, população mínima e plebiscito. Ao vetá-lo em outubro de 2013, a presidente argumentou que, como o texto estava, permitiria a expansão expressiva do número de municípios no país, com um aumento de despesas de manutenção da estrutura administrativa e de representação. O autor do projeto, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, apresentou outro texto com regras mais específicas, com novas exigências e incentivos para a fusão e incorporação de municípios que se mostrarem inviáveis economicamente. Essa segunda proposta, que conta com a concordância do governo, já foi aprovada pelo Senado e que agora está em análise aqui na Câmara, é o tema deste Brasil em Debate, que recebe os deputados Amaury Teixeira, do PT da Bahia, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença dos senhores aqui no estúdio. Eu gostaria, deputado Amaury Teixeira, de iniciar essa conversa pedindo para o senhor explicar, então, a diferença entre essas duas propostas, a que foi vetada pela presidente e o texto que agora conta com a concordância do Palácio do Planalto. A que foi vetada pela presidente da República, ela se iniciou aqui na Câmara, nós aprovamos, foi ao Senado e foi aprovado. Primeiro critério bastante distinto. População no Nordeste, por exemplo, do projeto que foi vetado, 8 mil habitantes. Essa era a exigência, 8 mil e pouco. Então, a população exigida para emancipar era bastante distinta. No atual, 12 mil e tanto. Ou seja, o critério populacional ele está sendo mais rigoroso. Foi introduzido outro critério nesse projeto que nós estamos apreciando aqui na Câmara. A distância entre um município e outro tem que haver uma distância mínima. Aliás, um município emancipado tem que ter uma área mínima que chega em algumas regiões a 200 quilômetros quadrados, outras 100 quilômetros quadrados. Esses critérios são critérios que nós consideramos muito rígidos. Nós temos, o que eu estou defendendo é a intermediação daquilo que existia ao que está aí. Nós estamos querendo rebaixar para 10 mil a população e nós queremos rebaixar esse critério. Não achamos aceitável esse critério de área, porque em nenhum lugar do mundo esse critério existe. O tamanho da área, os municípios americanos, por exemplo, que são municípios que têm uma qualidade de vida boa, eles são pequenos em termos de área geográfica, a distância entre um município e outro, nas regiões mais desenvolvidas, no Rio Grande do Sul, por exemplo, do Brasil, é uma distância mínima e é bom que o seja, isso melhora a integração regional. Nós estamos querendo também minimizar esse critério, mas o projeto traz um estudo de viabilidade municipal com muito mais rigor. Número de construções, aumentou muito o número de construções que ela exige para que o distrito seja emancipado. É a média dos 10 menores municípios dos últimos 10 anos. Eu tenho um estudo ali mostrando que os municípios pequenos decresceram em população no Brasil nos últimos 20 anos. Em função de quê? Em função da taxa de natalidade ter decrescido no Brasil, e é notório, e em função da migração das regiões mais pobres. Então, esse critério também é um critério que dificultaria. Então, o projeto que está aqui é um projeto que, a nosso ver, são critérios mais rígidos, que poderiam, nós também não queremos, é irresponsável você criar município como era antes, sem critérios. A Constituição foi alterada, e aí abole-se na discussão todo e qualquer viés constitucional. Nós temos que partir da Constituição. O que a Constituição diz hoje? Que para criar um município é preciso obedecer os critérios estabelecidos em lei complementar. Então, a Constituição exige que nós legislemos. E nós estamos omissos a isso. Estamos cometendo uma inconstitucionalidade por omissão. Segundo, é preciso haver um estudo de viabilidade municipal. Tá certo? E terceiro, é preciso haver uma consulta às populações envolvidas, diferente do que era antes. Essa febre não vai acontecer pura e simplesmente por essa exigência constitucional. Antes, como é que se criava um distrito? Consultava-se a população na separação, na segregação ou na criação de um novo município. Você apenas consultava a população diretamente interessada. Hoje não.
Se eu for emancipar o Junco lá em Jacobina, o Salobro em Canarana, ou o Bravo em Serra Preta, ou Itabatã em Mucuri, eu tenho que consultar a população do distrito e a população do resto do município. É claro que a população total não vai aceitar que seja criado um município artificialmente. Então, esse critério é fundamental. Nós temos que legislar, porque a Constituição exige que nós legislamos e tenhamos uma regra clara, com critérios estabelecidos, razoáveis, tanto do ponto de vista da contenção irresponsável de criação, mas também do ponto de vista da viabilização daqueles distritos que têm ampla capacidade de se emanciparem. Obrigada, deputado. Deputado Luiz Carlos Rauli, qual a posição do senhor a respeito do texto anterior, que foi vetado, e do novo texto, que agora está em análise pela Câmara? Muito obrigado, Amaury. Primeiro, uma revisão histórica. Eu estou, em outubro agora, completo 42 anos de vida pública, sempre municipalista. Eu sou utopista, né, como o santo da Igreja Católica, patrono dos políticos São Thomas Moras, e também adepto do Benjamin Barber, que defende a municipalização do mundo. É uma utopia, mas ela pode, no futuro, ser uma realidade em que as pessoas que moram no município, vivem no município. O poeta diz, se você ama a sua terra e canta a sua terra, você é universal. É claro, nós temos um problema estrutural e um problema conjuntural. Eu, quando fui prefeito da minha cidade de Cambé, o meu estado tinha 300 municípios. Hoje tem 399 municípios. Mas a minha cidade tinha 55 mil habitantes. Hoje tem 110. A minha Londrina tinha 250 mil habitantes. Hoje tem 515 mil habitantes. Então, as minhas cidades, onde eu moro, morei em Cambé e moro hoje em Londrina, e houve um desmembramento, Tamarana de Londrina, outros distritos até precisariam de um desmembramento. Mas o problema é que se você divide, você reparte a mesma receita. O fundo de participação dos municípios, ele é o mesmo bolo para cada estado, tem um percentual para cada estado. Cada município que você cria vai redividir aquele mesmo fundo. É o mesmo na saúde, quando você abre mais um hospital, redivide o mesmo dinheiro do município. E há a necessidade de se recriar uma estrutura administrativa. Claro. A organização de países como a França, que tem milhares de municípios, Estados Unidos, nós temos que pensar e discutir mais profundamente a estrutura federativa brasileira que envolve a União, né, os estados e municípios. As primeiras marchas de prefeito a Brasília, Passos Porto, a de Sandoval, a Assembleia Nacional Constituinte, e na Constituinte nós conquistamos muitos recursos para os municípios e para os estados. Ao longo desses 25, quase 30 anos, né, passados, nós perdemos. Os municípios conseguiram manter um pouquinho. Houve um esvaziamento da federação. Acontece que a estrutura de organização brasileira é centralizada. Não é a Dilma, não é o Lula, o Fernando Henrique, são todos. Aqui é uma estrutura burocrática infernal em Brasília, muito capacitada, que querem fazer o que o município e o Estado têm condição de fazer. Não, ao contrário. Nós sabemos que um prefeito com pouco dinheiro faz muito mais e melhor que o governo do Estado e, consequentemente, que o governo federal. Então, a ideia do novo projeto, eu dificilmente concordo com a presidente Dilma, mas no veto ela está correta. Tem que ter um pouco mais de cautela, a economia precisa dar um respiro, estados, municípios, a própria União, né, tem dificuldades financeiras. Então, nós precisamos pensar numa reorganização federativa que a base é o município. Eu sou favorável a um fortalecimento do município, sem dúvida alguma. Mas você tem muitas questões. Hoje a questão da água, do saneamento, do lixo, né? A questão ambiental exige uma intervenção conjunta, né, de municípios, do Estado, da União. Então é preciso, né, Amaury? É claro, o projeto do Mozarildo vem criar regras melhores. Mas lá atrás nós já havíamos mudado, exigindo que a população toda manifestasse, não só a parte desmembrada. Nós já fizemos emendas constitucionais lá atrás. Mas graus de exigência, requisitos maiores, funcionamento dos municípios. Você veja, hoje você tem uma estrutura nacional, conselhos municipais de educação, de saúde, de trânsito, de segurança, tudo é organizado. A Prefeitura de Curitiba tem 21 conselhos municipais comunitários, reflete no Estado e na União. Eu, quando prefeito, organizei 2 conselhos estaduais.
o de Educação, né? E o Conselho de Saúde. Foi meus secretários que criaram e foram os primeiros, porque a gente já tinha ideia, pensava há 30 e poucos anos atrás, não, temos que organizar, temos que estruturar o município para ser forte, para ser ouvido, para ser respeitado. Mas não existe uma fábrica de bons prefeitos. Agora, de bons governantes, né? Isso que eu ia perguntar para o deputado Amaury Teixeira agora, então, como fazer? Se regulamenta, então, a criação dos novos municípios primeiro ou se fortalece a estrutura municipal antes para se depois permitir a criação dos novos municípios? O que fazer primeiro? Não dá para nós aprisionarmos artificialmente aqui no Congresso a realidade. Se existe uma nova realidade demográfica no distrito, um distrito cresceu muito, você não pode impedir de que ele se emancipe. E nós estamos impedindo. A não existência de legislação por quase 11 ou 10 anos foi irresponsavelmente criado muitos municípios, é verdade. Na norma constitucional anterior não tinha grandes exigências, era lei estadual e consulta a população diretamente interessada. É claro que se você chegar no distrito e disser, quer se tornar cidade, quer se tornar município, todos querem. Aí aquela população naturalmente respondia assim. A Assembleia Legislativa, diante da pressão, criava um município. Agora não. Precisa obedecer os critérios da lei que nós vamos criar. Uma lei que tem um equilíbrio maior. Nós estamos um pouco fora da pressão de lá. Então, nós somos legisladores capazes de equilibrar. O que nós temos que encontrar é um equilíbrio. Nós não podemos negar essa realidade. Eu não posso ter um distrito maior do que a cidade. A Bahia teve Eunápolis como exemplo. O Eunápolis era o maior distrito do mundo. Eunápolis, quando se emancipou, tinha em torno de 60 a 70 mil habitantes. E Jacobina, minha cidade, tinha 79 mil. Hoje, Jacobina tem 84 mil habitantes e Eunápolis tem mais de 120 mil habitantes. Eunápolis é uma das cidades mais pujantes da Bahia. Teixeira de Freitas se emancipou, se tornou pujante. Jacobina, que é a minha cidade, da minha Jacobina, nasceu. Eu estou falando recente, não é historicamente falando, 20 e poucos anos. Capim Grosso, Orolândia, São José, tá certo? Esse distrito pertencia a Jacobina. Orolândia era um distrito, hoje uma cidade que atraiu, ao mesmo tempo que a gente reparte o FPM, como o Raul colocou, e é verdade, Raul está colocando situações absolutamente verdadeiras, a discordância aí com ele é só no tempo, tá certo? Ele tem experiência, foi prefeito, conhece bem essa parte de finanças públicas, é um dos parlamentares mais preparados nessa área, mas discordância é no tempo e no resultado. Ao criar um município, você cria nova despesa, é verdade. Você vai precisar de uma Câmara, você vai precisar de uma prefeitura, você vai precisar de servidores públicos nas outras áreas, etc. Mas ao criar um município, você abre uma oportunidade de dinamizar a economia e atrair receita, inclusive, que vai influenciar no aumento da receita da União, no aumento da receita do Estado e no aumento da receita do município. Eu pego Orolândia como exemplo. Hoje, Orolândia é um município pujante, é um centro industrial da indústria de mármore, como poucos. Cresceu a receita, a estrutura, o município é autônomo no sentido de garantir o seu funcionamento. Então, nós não podemos aprisionar os distritos que têm dinamismo suficiente na nossa ausência de legislação. Deputado. A gente continua essa discussão dentro de alguns minutos. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Brasil em Debate, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Fabiana Mello e o nosso assunto hoje é a criação de novos municípios. Estão aqui no estúdio os deputados Amaury Teixeira, do PT da Bahia, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Deputado Rauli, estávamos falando que a diferença, então, é do timing, do momento para a criação dessas novas regras. A criação de novos municípios, como o deputado Amaury Teixeira falou, envolve a criação de uma nova estrutura administrativa. Agora, e o preparo da sociedade para fiscalizar? É isso que falta também? É a maturidade da sociedade para ficar de olho, para fiscalizar
o repasse dos recursos federais? Sempre, né? A transparência, a prestação de contas, ao longo dos anos vem aperfeiçoando. Eu mesmo sou autor da primeira lei de transparência de contas públicas na internet, no Tribunal de Contas da União, contaspublicas.gov.br. E a exigência, ela vem aumentando, o orçamento participativo, divulgação dos resultados. Não basta só publicar o resultado, não só no jornal, mas na internet, mas tem que ser amigável à informação. Mas você tem que compreender. Isso deveria ser levado em conta, por exemplo, no preparo? Não, eu acho que não. Uma comunidade, quando se junta, eu que sou parlamentarista, pelo voto estatal puro, entendo que as comunidades, ela pode ser a menor ou com pouca educação, mas ela é uma comunidade viva. Se você der uma organização para ela, ela vai ser uma sociedade crescente. Eu não sou contra a criação de municípios, sou a favor, mas com regra, com mais cuidado e etc. Por quê? Claro, é um sucesso. Cada município que você cria, ela é um sucesso. Você cria uma nova sociedade. Aí você passa a ter o prefeito, a Câmara, o Judiciário, o Ministério Público, a Delegacia, a Polícia Militar. Você passa a ter o Rotary, o Laios, a maçonaria, a igreja forte, as igrejas evangélicas. Então você cria, porque quando você não tem só um distrito, eles ficam relegados a um distrito. Eles não conseguem dar sede o mesmo quinhão que é dado para um bairro próximo da prefeitura. Eu conheço casos e casos. Claro, o time, a nossa diferença é o tempo e criar regras. O projeto que vem do Senado cria novas regras e melhores regras. Parece muito mais palatável e aqueles... Eu sempre penso na responsabilidade fiscal, né? Que você está criando, quanto custa, quem vai pagar, como vai pagar, porque a carga tributária brasileira chegou num limite. Para que a gente possa aumentá-la, precisa nós, o Estado, melhorar mais para o povo. Fala, nós estamos com isso aqui, mas nós estamos melhorando isso para você. Então, uma comunidade... Olha, em 1970, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes, na Copa de 70. Hoje tem 200 e quebradinho já. Você vê que o país cresce. As regiões norte, centro-oeste, o próprio nordeste está evoluindo muito em população também. O sul e o sudeste é mais sedimentado, mas também tem novos distritos querendo emancipação. O que nós temos que ter... Quem não leu o livro do Benjamin Barber, ainda está em inglês, mas tem muitas entrevistas dele, tem na Globo News, você pode acessar. Se os prefeitos mandassem no mundo, né? Seria um mundo muito melhor. Porque, claro, a pressão direta, né? Essa é a verdadeira democracia, né? Que vem lá da República de Platão, né? Que as comunidades se reuniam ao ar livre, né? Para poder decidir o seu destino, o seu futuro. Tanto... que a palavra candidato vem de candura, né? De cândido, de limpo, puro, né? De puro, de pureza. Quem não tivesse a pureza não poderia ser candidato. Então, eu acredito no municipalismo. A lei da ficha limpa recupera... Você sabe que a lei da ficha limpa ajuda bastante. E eu tenho uma outra ficha limpa para todos, né? Todos os órgãos que mexem com gente, associações, sindicatos, filantropia, tem que ter ficha limpa. Executivo. OAB, todo mundo tem que ter ficha limpa, todos. Agora, é organização de sociedade. Nós estamos falando da coisa mais importante, da federação. A Constituição de 88 trouxe uma inovação, colocou o município como ente federado. Até então não era ente federado. A federação, União, Estados e municípios. Somos um corpo. Tanto que a maior parte dos tributos constitucionais do município é cobrado pelo Estado, o ICM, tem 25%, e a União cobra para o município uma fatia do imposto de renda e do IPI. Mas se você for no Canadá, que é uma federação muito mais aperfeiçoada que a nossa, o Quebec, eles respeitam a diversidade, que é uma província quase independente, mas eles fazem parte do grande Canadá. Lá quem arrecada o imposto no Quebec é o próprio Quebec. Ele não deixa a União interferir nos seus assuntos. Então, nós queríamos equalização entre o que recebe mais e menos. Para mim, cada habitante está lá no Nordeste, no Sul, tem que receber o mesmo dinheiro de tributos para ser beneficiado. Agora, eu fiquei com uma dúvida, deputado Amaury. Quando o senhor falou sobre a questão territorial, né, do limite, o senhor disse que gostaria de rever, por exemplo, a questão de
limite geográfico no Nordeste. Agora, o projeto que foi vetado, ele não tinha esse limite tão grande. Não há um risco de, se reduzindo esses limites agora, haver uma resistência do governo novamente? Esse critério é totalmente artificial. Mas ele pode ter renda, outra em uma indústria. indústria. Paralelo no mundo, em nenhum lugar do mundo se exige para criar município um território mínimo. Não, eu entendi o argumento do senhor. Isso. A minha pergunta é, o governo a presidente Não, vai concordar com o senhor? Nós queremos negociar, e Raul tem razão. Nós estamos aqui num ponto médio. Nós queremos chegar a um ponto médio para nós não criarmos um projeto aqui que seja vetado novamente. Nós queremos chegar a um ponto médio. Esse critério pode ser mantido, mas pode ser rebaixado um pouco. Nós queremos criar um projeto. Eu e Raul temos pequena divergência e eu acho que os critérios também não podem inviabilizar. A gente não pode aqui fazer de conta. Não estou dizendo que Raul, ao contrário. Não. Nós não podemos, quando eu digo nós, o todo, criar um projeto que inviabilize a maioria dos distritos. Eu tenho uma situação na Bahia, Salobro, que pertence a Canarana. Salobro é, em população, do tamanho de Canarana, do distrito como todo. Ou seja, tirando o Salobro de Canarana, Canarana fica exatamente com a metade da população. Com a metade da população. Mas ele é um centro mais dinâmico, economicamente falando. Salobro hoje é uma das regiões mais pujantes do ponto de vista da economia. Ali estão os principais comerciantes, os principais produtores. Ou seja, de mas aí o município sede vai ficar... Mas aí tem o que Raul disse, nós nos aproximamos, e é verdade isso que ele está dizendo. Essa ideia de centralizar a gestão é uma ideia falsa. É o prefeito que é capaz de ouvir mais a população. Mas aí, no caso, vai deixar... Como é que vai ficar a sede antiga do município? Não, eu quero transpor isso. É duas coisas, a população e a capacidade daquela população de gerar riqueza. Eu quero transpor na relação de município para Estado e União o distrito. Ou seja, se eu emancipo o distrito, e Raul tem razão, mais uma vez, os distritos são relegados. O distrito, a maioria dos distritos, mesmo às vezes sendo maior do que o município, e tem casos evidentes, como Bravo, por exemplo, é muito maior do que a sede. Mas não tem telefonia móvel no distrito, mas não tem polícia no distrito, mas não tem... Eu tenho um distrito, por exemplo, tem situações ímpares. Belo Campo, lá na Bahia, ele pertence a 2 municípios. Ainda tem essa... Aí um município despreza ele e o outro também, porque acha que é responsável. Ele é um distrito grande, que pertence a 2 municípios e nenhum age na proporção dessa população. Então, esse é um caso evidente de emancipação. Desculpa, deputado. Agora, com esse novo projeto, há regras para fusão, né, de municípios que se mostrem inviáveis economicamente. Num caso desses, onde um distrito tem metade da população daquele município e é muito mais viável economicamente, havendo esse desmembramento, não seria o caso, assim, corre o risco da sede ficar inviável economicamente. Não seria o caso de mudança da sede? O projeto prevê o equilíbrio entre o que fica. O projeto exige viabilidade do que fica e do que é criado. E a gente sempre fala em criação. O projeto prevê fusão. E veja que os estados mais desenvolvidos do Brasil, e não é mera coincidência, do ponto de vista proporcional, tem mais municípios. São Paulo é um dos estados que tem mais municípios, Minas Gerais é um dos estados que tem mais municípios, Rio Grande do Sul, do ponto de vista proporcional, tem mais municípios, o Paraná. Agora você vai para o Pará, há um vazio enorme, os municípios têm distância de 300 quilômetros. Não é possível administrar. Na Bahia, Centro-Sé, por exemplo, tem distrito de Centro-Sé, como Brejo de Brisa, que são 100 e tantos quilômetros da sede. Não é possível administrar um distrito que dista, no oeste da Bahia tem Roda Velha, tá certo? Não é possível administrar um distrito que tem uma distância de 200 você quilômetros, sofre muito 300 quilômetros. A conurbação, né? O Brasil cresceu muito, o mundo, as cidades vão se conurbando, juntando. Eu sou de uma cidade, Londrina e Cambé, eu pertenço, já conurbou. Tem mais de 15 quilômetros juntos, você não sabe onde é a divisa, onde você passa. Tem o caso de Castro, que desmembrou Carambeí. O município de Castro fez o parque industrial mais próximo da divisa de Ponta Grossa, que é uma cidade grande. O que aconteceu? Eles perderam o Carambeí, um distrito rico, uma cidade rica.
Então, Castro, como tinha uma dinâmica muito grande, das primeiras cooperativas do Brasil, foi criada lá em Castro e Carambeí, a Batavo e a Castrolanda, eles fortaleceram de novo a Castro. Então, eles continuam municípios bem desenvolvidos e procuram se industrializar. Há uma regrinha que eu coloquei na lei da microempresa, pouca gente sabe, eu coloquei o ICM como se fosse destino. Toda microempresa, ela vai agregar para o município 32%. Não é a diferença de entrada e saída. Pensando em ajudar os municípios, porque a maioria das microempresas davam um prejuízo. A questão do campo, se ele é grande ou pequeno, porque a produção agrícola, ela agrega 100% na base do ICM, mas não tem hoje uma força muito grande dentro da composição do ICMS, que é um tributo que o município tem de acordo com o valor adicionado. De qualquer maneira, vamos pensar Brasil, pensar o município, uma categoria especial poderíamos criar intermediária de distrito, dando mais autonomia, fazendo um estágio intermediário, né? Poderíamos criar, sem criar as despesas, você criaria uma eleição de não um prefeito, um representante, porque há muitas cidades que têm muito distrito, ora eles criam subprefeitura, ora cancelam. Eu sou municipalista, a maioria é municipalista. Nós queremos um Brasil melhor, mais municipalizado, onde o povo possa ter mais coisa no município. Obrigada, deputados. Bom, eu agradeço a presença dos deputados Amaury Teixeira e Luiz Carlos Rauli nesta edição do Brasil em Debate. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente este programa ou as demais edições do Brasil em Debate na nossa página na internet. Anote o endereço: noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até mais.